Sonic the Hedgehog, IDW Comics 3 and Knuckles! A história começa com Sonic reclamando que está atrasado, pois Knuckles o Eggman já tinha destruído o robô. Sonic pergunta para o Knuckles se ele deixou um pouco de robô para ele destruir. E o Knuckles vem com a clássica frase Long time no see. Sonic comenta com o Knuckles do porquê ele não estar mais no quartel-general da Resistência. E Knuckles diz que antes era interessante quando eles estavam lutando para salvar o mundo, mas agora que só tem que fazer reconstrução do mundo, as coisas ficaram meio chatas e burocráticas. Por isso ele não vê a hora de voltar para a Ilha dos Anjos e fazer uma boa caçada ao tesouro. Então Sonic pergunta o que ele veio fazer aqui, e Knuckles responde que agora a cidade é um centro de distribuição de Wispons, mas de repente ela parou de enviar e ele veio verificar o porquê. Knuckles grita para o guarda para ele abrir o portão, já que ele deu conta do robô. Mas o guarda, com muito medo, diz que ele não tem ordens para abrir o portão para ninguém. E que quando tenta perguntar quem deu essa ordem, o guarda se recusa a dizer, fazendo com que eles escalem o muro para investigar. Ao entrarem na cidade, Sonic e Knuckles percebem que os cidadãos estão em choque. Knuckles questiona que talvez isso seja sobre os ataques dos Badniks, que agora são mais agressivos, mas o Sonic duvida que seja o caso. O guarda da torre diz que eles não deviam estar aqui, que pegaram todas as armas e os Wisps, e sem eles não tem como revidar. Sonic fica perplexo para saber quem está por trás disso, e tenta convencer o rapaz a falar, dizendo que já que o Knuckles deu conta sozinho do robô, ele e o Sonic são mais do que capazes de vencer essa nova ameaça. O guarda medroso se abre, dizendo que um pouco antes da guerra terminar, uma dupla de mercenários veio para a cidade, derrotaram as forças do Eggman e disseram que iam ajudar a população melhorando as defesas da cidade. Mas ao invés disso, eles tomaram a cidade para si e prenderam os cidadãos dentro dela. Agora os cidadãos são forçados a fazer o que eles mandam, sem ter como revidar e sem ter como escapar, já que os robôs do Eggman ainda espreitam a cidade. Ao ouvirem isso, Sonic e Knuckles se dirigem aos bandidos. Eles entraram pelos fundos de um depósito de armas, Wisps e mantimentos. Knuckles explica que pouco antes de Tails ficar sozinho, ele deu para a resistência a cifra para a linguagem dos Wisps, por isso eles pediram para os Wisps se alistarem na guerra. Eles aceitaram de bom grado, e até ficaram esperando em cápsulas para que fossem utilizados pelas tropas quando entrassem em uma área. Mas serem amontoados desse jeito é algo que o Knuckles não iria perdoar. Nisso, eles ouvem algumas risadas. Ao espionar essas risadas, descobrem que são os mercenários fazendo a população de escravos. Knuckles fica possesso de raiva, mas o Sonic diz que eles têm que ir com um pouco mais devagar para dar tempo dos cidadãos fugirem. Então, Sonic começa a provocar os dois e diz que eles estão sendo presos por roubo, extorsão, sequestro e por serem grandes babacas. Obviamente os dois não gostam muito e vão partir para a ignorância. Porém, antes do quebra, os vilões fazem uma apresentação com poses e rimas dos seus nomes, Ruff e Tumble. Sonic não se segura e cai na risada. Já o Knuckles alerta que não é para subestimá-los, mas não importa, é hora da porrada. Knuckles dá um soco em Ruff, mas ele desvia. Sonic dá um spin dash certeiro no Tumble. Knuckles agora sim acerta um soco no Ruff, e Tumble segura o spin dash do Sonic no peito. Tumble tira uma onda com Sonic, fazendo ele de bola de basquete. Mas Sonic dá um home attack bem na cara dele. Enquanto isso, na luta de Ruff e Knuckles, o Ruff, que é um gambá, solta o seu ataque de bomba fedida. Esse ataque é uma combinação de spin dash com um peido bem fedido. Esse ataque claramente afeta o Knuckles, mas que revida com um socão tão forte que enterra o Ruff no chão. Tumble tenta ajudar o Ruff, e Sonic pergunta se Knuckles está bem. Aí os bandidos resolvem pegar as armas. Só daí o Knuckles fala que vai distrair os dois para que o Sonic pegue as armas, mas o Sonic tem uma ideia melhor. E então, Sonic usa o seu discurso no jutsu para dizer para os Wisps que ele é o Sonic que salvou o planeta deles, e que eles ajudaram no Rex perdido e na luta contra as forças do Eggman.
Sonic reconhece que lutar não é a praia dos vícios, mas eles já provaram ser valentes e poderosos, e que não era para eles deixarem esses malucos usarem eles para atormentar as pessoas, os bandidos que precisam dos whiskies, e não o contrário. Ouvindo o discurso libertador do Sonic, não apenas os whiffs dentro das armas dos bandidos saem, mas todos os whiffs se juntam contra os mesmos. E como sem o poder dos whiffs as armas não funcionam, os Gambá entram em desespero. E com mais uma provocação, Sonic e Knuckles dão um fim nos dois manés. Depois disso, os heróis prendem os bandidos e o guarda covarde pergunta pro Sonic como eles podem agradecer. E o Sonic vai lá e pede uma rodada de Chili Dogs. Nisso, um dos Wisps diz ao guarda uma coisa que nem o Sonic nem o guarda entende. Mas o Sonic deduz que os Wisps agora querem ajudar a proteger a cidade. E vão ficar por lá mesmo. Enquanto são escoltados para suas celas, Ruff e Tumble juram vingança ao Sonic e Knuckles, mas o Knuckles mete bronca neles. Depois disso, Sonic e Knuckles discutem que talvez agora as coisas vão se acalmar e que ambos poderiam tirar umas férias. Mas antes é necessário descobrir quem está controlando os robôs do Eggman. Mas no momento é hora de festa. Só que eles estavam sendo observados. Porém, a figura misteriosa diz que já que o Knuckles ainda está bancando um herói na superfície, a Ilha dos Anjos está sem proteção. Por isso os planos deles devem se facilitar em muito. Na próxima edição, Sonic se enrola com uma nova heroína e outro retorna em uma labareda de glória.